Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, bom dia minha gente, muita paz, saúde e alegria para você. É o que eu sempre disse o ano inteiro e vou continuar dizendo no final do ano e o ano que vem também. A alegria do Senhor é a nossa força. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Jesus diz: eu quero que a minha alegria seja completa em vocês. Seja muito bem-vindo ao Agir de Deus em mais um dia de fé, mais um dia profético, mais um dia de agradecermos, de celebrarmos e termos um dia de excelência. Como diz, há um salmo na Bíblia que fala que é para a gente celebrar o dia, porque Deus nos deu para vivermos. Você já ouviu falar? É isso mesmo, é o salmo de número 118. Vamos dar uma olhadinha aqui? Achei aqui, olha que bacana. Salmos 118, o verso 24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele, minha gente. Se está na palavra, vamos viver o que está na palavra, a palavra de Deus, né? Certa ocasião, Jesus disse para Pedro: olha, lança a rede ao mar, lança de novo, vai lá, vai pescar de novo. Ele disse: Senhor, eu vou lançar, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então é isso, é pelo poder da palavra. Jesus disse, então é só praticar, é só obedecer que a bênção vem e você consegue êxito, sendo guiado pelas orientações, pelas instruções de Jesus, que estão contidas nas Escrituras, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. O Salmos 118, o verso 8, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem, né? Esse ano, né? Quem sabe esse ano, tantas aí coisas aconteceram, né? E muitos de nós confiamos em homens, em pessoas, e eles não puderam resolver certos problemas, porque a nossa confiança maior, minha gente, tem que estar no Criador, no Todo-Poderoso, em Deus, aquele que disse haja luz e houve luz, é aquele que tem o plano certo, o plano perfeito. Esse plano é Jesus, Jesus de Nazaré. Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Também João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem anda nessa verdade, fica tranquilo, vai ter resposta, vai ter solução. Quando parece que não tem jeito, esse é o nosso Deus, o Deus que nos surpreende. Deus é poderoso, Ele tem o melhor para mim e para você. Então seja bem-vindo. Mensagem de Deus para o seu coração. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Então o motivo da alegria, porque Deus tem agido. Deus sempre agiu, está agindo e continuará agindo. Então esse é o tema de hoje. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Está no Salmo, lindo Salmo 126. Mas eu quero ler o Salmo na íntegra e tirar aqui algumas pérolas de sabedoria desse lindo Salmo, que na minha Bíblia tem um título: Deus é louvado, porque retirou do cativeiro o seu povo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres.
Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. É interessante esse salmo, queridos, porque o Salmo 126, ele é um cântico de restauração. Ele nasce da memória do que Deus já fez e da esperança do que Ele ainda fará, minha gente. É isso. O salmista aqui, ele ensina que lembrar das grandes obras de Deus renova a fé para que possamos enfrentar o presente e semear com esperança no futuro. É importante isso. É importante você trazer à sua memória muitas maravilhas que Deus já fez na sua vida. Eu recebi de um amigo meu essa semana, um amigo, um mentor espiritual, um homem de Deus. Ele mandou um áudio, fiquei até surpreso, e dizendo: olha, você, sua família, é minha família, amamos vocês, temos uma conexão espiritual muito grande, ele dizendo, e desejando que Deus continue nos abençoando. E aquelas palavras deles foram todas verdadeiras, que eu respondi na mesma frequência. Isso é demais. E ainda disse a ele que se eu estou onde estou, é porque é a mão de Deus. Mas ele, essa pessoa, faz parte dessa história. Foi uma pessoa que no ano de 1992, olha só, 1992, tem ouvintes, talvez nem tinha nascido ainda, mas em 1992. Me lembro quando ele foi a uma emissora de rádio, e lá ele tinha um programa de 20 minutos, uma vez por semana. E eu fui com ele, pela primeira vez, quando eu entro no estúdio de uma rádio. E quando eu entro ali, ele então traz a reflexão, traz a palavra, eu só observando. E era a primeira vez, para mim tudo era novidade. E acho que eu falei alguma coisa lá, não lembro os detalhes, né? E dali uns 10 dias ele precisou viajar. Ele foi viajar e ele disse: Edson, vá ao rádio. Naquela época era disco, né? Aqueles LP grandão, né? E LP, o disco. E ele falou: pega um disco aí, um LP, escolhe uma música e vai e faça o programa. Eu me lembro que eu fui pela primeira vez aí sozinho e ele acreditou que eu ia dar conta do recado. Ainda novato, inexperiente para aquilo. Claro, já ministrava a palavra, mas ainda muito novo, aprendendo ainda muita coisa. E lá eu pude trazer a palavra. Não lembro, não consigo lembrar o que eu falei, porque quando você fica nervoso assim, você estava um pouco nervoso, voz um pouco embargada, inexperiente naquilo, mas aquele homem de Deus acreditou. Eu acredito que foi o Espírito Santo que o deu esse clique, essa iluminação, porque ele na época, ele tinha em torno de 20 pessoas que ele discipulava. Dessas 20 pessoas que ele discipulava, eu e minha esposa, Edson e Eva, fazíamos parte daqueles 20. E de todos os 20 que ele discipulou durante alguns anos, todos eles são homens e mulheres de Deus abençoadíssimos até hoje, mas daqueles 20, apenas eu e a Eva, e principalmente eu, no caso, que se destacou nessa área da pregação do Evangelho através do rádio. Cada um cumpriu, cada um está fazendo uma tarefa importante, mas aprove a Deus, fala: não, esses dois aqui eu vou fazer um pouco diferente. Então eu creio que tudo isso foi a mão de Deus. Foi Deus, mas Deus usou quem? Aquele homem, que eu quero deixar registrado aqui nessa mensagem o nome dele, pastor Pedro Luiz Almeida, que é o pai da fé da pastora Eva.
e depois que eu casei com ela, se tornou também um paizão para a gente. Então é importante, quando eu leio esse salmo, você lembrar de pessoas que te abençoaram, pessoas que acreditaram no teu potencial, que foram iluminadas por Deus e te deu uma oportunidade. Talvez outros tiveram, mas certamente eu tinha sido escolhido por Deus. Não sou maior que ninguém e nem menor. Diante de Deus, Deus ama todos nós. Mas é importante porque o Salmo 126 está dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Então você, meu amado e minha amada ouvinte, sabe, você tem a sua história de vida. Você tem uma história. E na sua história de vida, se você lembrar, você vai ter coisas que talvez te chateou, te entristeceu, mas você vai ter muita coisa que te alegrou. E se você está onde está, e se você me ouve, é um grande sinal que Deus te trouxe até aqui. E Ele vai continuar te conduzindo. Entende? Então eu quero informá-los aqui que Deus muda cativeiro em sonho. Olha o que diz o Salmo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Olha que interessante. Gente, a ação de Deus é tão poderosa que parece inacreditável. Se você acredita, eu quero ser profeta na sua vida, se você me permite ser um profeta na sua vida neste momento, eu creio que algo de Deus vai chegar para você. Pode ser agora, pode ser daqui a pouquinho, pode ser amanhã, pode ser, não sei. É uma questão de fé, é uma questão de uma jornada. A jornada da fé é diária, a caminhada com Jesus é diária. A vida cristã é uma vida de crescimento, de evolução, de fortalecimento, de comunhão com o Espírito Santo. Então, o riso e o cântico voltam quando Deus age. Então eu quero profetizar que o riso, o cântico vai voltar na sua vida. Você que talvez mais chorou esse ano de tristeza do que de alegria, está na hora do riso, do cântico, que Deus cuidou de você. Mesmo naquele momento em que parecia que você estava só, algo de Deus falou o seu coração. E quantas vezes nós aqui fomos instrumento de Deus para abençoar você, você sabe disso. E toda a honra e toda a glória a Ele, a Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso. Então, gente, o testemunho não fica restrito ao povo de Deus, mas as nações percebem. Aleluia! As nações percebem. As nações estão vendo. Oh, rakashalaramai, aleluia. Há uma unção do Espírito Santo enquanto estou falando aqui. Há uma unção de Deus chegando até você neste momento. Eu creio que pessoas estão sendo tocadas pelo poder de Deus. Eu creio que alguns vão receber uma unção de alegria neste momento, porque esta palavra ela é contagiante, ela é inspiradora. Jó 42:10 diz: o Senhor mudou a sorte de Jó. Creia que hoje Deus tem mudança na sua vida. Quem sabe alguém que me ouve, ou alguns que estão me ouvindo, estão de fato nesse momento passando por um momento de uma transição. Eu sei que toda transição é difícil, eu sei o que é isso. Já passei por muitas transições de mudança. E mudança, por mais que você seja uma mudança para melhor, existe aquele apego. Às vezes você está sendo promovido por Deus, Deus está te dando uma nova porta, uma nova oportunidade para você, mas você não quer soltar o que está lá atrás. E se você quer ser promovido por Deus, você tem que valorizar o passado, mas você tem que soltar algumas coisas. Você tem que cortar o cordão, talvez o cordão umbilical, talvez o cordão da empresa do passado, para você viver a glória do presente. E Deus tem coisas boas no futuro, mas viva o teu presente. Então o mesmo Deus que mudou a sorte de Jó, muda a nossa também. Isaías 61 verso 7: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Oh, aleluia! Receba, não só na tua mente, no teu intelecto, no teu coração, mas receba no teu espírito esta palavra revelada. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra.
Efésios 3:20, Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, meus amados, quando Deus age, Ele transforma cenários que pareciam definitivos. O que era dor se torna testemunho na sua vida. Passei por alguns desses aqui. Me lembro, no ano de 2005, tudo ocorrendo muito bem, tudo mil maravilhas, porque eu sempre aprendi a viver um dia de cada vez, uma semana, um mês, um ano, aprendendo com os desafios. Estava tudo bem, tudo bem, tudo bem. De repente, de um dia para o outro, este que vos fala, fica de cama. Começa a sentir dores e dores e dores e dores. Falei, de onde está vindo essa dor? Para ser objetivo e claro nisso aqui, fiquei durante 30 dias, 28 dias em casa, deitado numa cama, se recuperando de um problema. E 2 dias hospitalizado. Até então eu nunca havia sido hospitalizado, mas tive a primeira vez. 2005, aí você faz a conta. Ou seja, e nesses 30 dias, eu orava, eu falava com Deus, mas só recebia o quê? Orações de pessoas, o apoio da minha família. Alguns pensando, será que ele já vai? Não vai não, estou aqui. Deus é o dono de tudo, minha gente. Deus é o dono da vida, Ele prolonga a vida. Ele nos dá vida e vida com abundância. E eu me lembro naquele momento de dores terríveis. Eu me lembro que eu orei e disse, Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Minha vida, minha esposa, os filhos, família, ministério, tudo te entrego, Senhor. Estou aqui. O Senhor sabe o que fazer. E acreditei no poder da cura pela oração, mas foi necessário aqueles 30 dias. Me lembro quando tudo passou, após os 30 dias, Deus usava pessoas, dizia, olha, Deus vai te usar nisso, meu filho isso, meu filho aquilo. Sempre Deus me cercando de pessoas inspiradas para dizer, vai passar e você vai ser grandemente usado por Deus. E tudo isso já está acontecendo. E vai continuar acontecendo enquanto eu viver. Está entendendo? Então é isso. Então todo mundo passa por algum tipo de situação. Agora você não pode ficar encalhado no problema. Mas você tem que sair disso. Está entendendo? Muda um pouco o discurso. Muda, aproveita esse tempo para você falar das maravilhas que Deus fez. Vamos dar uma pausa. Porque tem pessoas que passam ano e vira ano, não muda nem o discurso. É a mesma fala, meu Deus do céu, problema todo mundo enfrenta, o que não pode passar ano e virar ano, você está do mesmo jeito. Tem que crescer, tem que evoluir em várias partes. Então lembre das maravilhas que Deus fez. Então quando Deus age, Ele transforma cenários que pareciam definitivos. O que era dor se torna um testemunho. E Deus fez ali maravilhas. Segunda coisa, as grandes coisas feitas pelo Senhor geram alegria e fé. Por quê? A alegria nasce da consciência da ação divina. Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia, aleluia. A fé é fortalecida quando lembramos do que Deus já fez. Como diz as Escrituras no livro de Lamentações, devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Lamentações 3, do verso 21 ao 23, está escrito, trazer à memória renova a esperança. Então, se você só traz à memória coisas negativas, frustrações que você teve na vida, decepções, traições, amado, aí não renova nada, você só vai para trás. Aprenda o que Deus está falando nesse momento com esta palavra.
Você está recebendo um remédio celestial para te curar completamente. Por que pessoas amarguradas, feridas, carrancudas e tá aí tudo mal? Pode ser isso aqui. Ela não traz à memória coisa boa. Ela só consegue trazer memória uma traição conjugal, uma traição familiar, uma traição de um amigo, né? Ou uma decepção em alguma área da vida, ou uma falência financeira, alguma coisa assim. Então você tem que entender que você tem que dar a volta por cima. Traga a memória. Não é possível que alguém vai me dizer que só teve problema na vida. Misericórdia. Claro que não. É por quê? Porque você só dá ênfase ao problema que aconteceu. Mas tem algo grande para acontecer na sua vida ainda hoje, ainda por esses dias. Vai depender de você querer sair dessa. Não se acomodar diante dos problemas. Porque tem gente que se acomoda, até com problema, sabia? Outra coisa, Salmos 77:11. Lembrar-me-ei dos feitos do Senhor. Lembrar-me-ei dos feitos do Senhor. Que lindo isso aqui, né? 1 Tessalonicenses 5:18. Gratidão em todas as circunstâncias. Meus amados, quem reconhece as grandezas ou as grandes obras de Deus não vive dominado pela murmuração, mas pela gratidão. Fale de coisas boas, declare as coisas boas, viva coisas boas, em nome de Jesus. Vou repetir para você, que precisa ouvir de novo. Quem reconhece as grandes obras de Deus não vive dominado pela murmuração, mas pela gratidão. Terceira coisa, o Deus que fez grandes coisas no passado continua agindo no presente. Diz o verso 4: restaura-nos, Senhor, como as correntes do Neguebe. Neguebe era deserto, mas as chuvas repentinas traziam vida. Quem sabe você está passando por um deserto espiritual, mas eu quero profetizar para você que está recebendo essa palavra: chuvas do Espírito Santo vai descer sobre a sua vida para trazer vida e vida com abundância, porque Deus restaura de forma rápida e sobrenatural. Isaías 43:19. Eis que faço coisa nova. Joel 2:25. Restituição dos anos perdidos. Zacarias 9:12. Restituir-vos-ei em dobro. Aleluia! Amados, o mesmo Deus que já fez grandes coisas no passado continua restaurando hoje. Você recebe? Então diga amém. Eu tomo posse. Você que está assistindo aqui pelo canal do YouTube do Agindo Deus Quem Impedirá, passe essa mensagem, compartilhe essa mensagem com o máximo possível de pessoas que vão ouvir e serão curadas, saradas em nome de Jesus. E também, quem semeia com lágrimas, colherá com alegria. Versos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. A lágrima não é o fim da história, é parte do processo. A colheita é certa para quem não desiste de semear. Gálatas 6:9. No tempo certo colheremos. 2 Coríntios 9:6. Quem semeia com generosidade colherá abundantemente. João 16:20. A tristeza se converterá em alegria. Então, queridos e queridas ouvintes, Deus transforma lágrimas em sementes e sementes em colheita abundante. Para nós orarmos. Uma ilustração. Assim como alguém que atravessa uma fase difícil e ao olhar para trás, percebe que aquilo que parecia perda foi, na verdade, o caminho para algo maior. O povo de Israel aprendeu que o cativeiro não foi o fim. Quando Deus restaurou, parecia um sonho. Da mesma forma, aquilo que hoje você chora pode ser amanhã o testemunho das grandes coisas que o Senhor fez. Então, o Salmo 126,
ele ensina algumas coisas para a gente. Primeiro, Deus faz grandes coisas. Essas grandes coisas geram alegria. A restauração continua. A colheita vem após a semeadura. Então essa declaração de fé para mim e para você. Ainda veremos as grandes coisas que o Senhor fará. A nossa boca se encherá de riso e louvor a partir de hoje. Meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por esse texto tão lindo da tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor inspirou o salmista a deixar registrado para nós esse lindo salmo, que nos traz esperança, que nos revigora a nossa fé, fortalece o nosso ânimo e gera em nós sempre motivação, inspiração, expectativa, porque o Senhor está conosco. O Senhor Jesus prometeu que nós cumprimos o nosso ID. O Senhor diz, vão às nações, façam discípulos de todas as nações, eu vou estar com vocês todos os dias. Então obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado por cada pessoa que recebe essa instrução espiritual, entendeu a revelação e está recebendo neste momento uma alegria sobrenatural, está sendo ativada na vida deste ouvinte a lembrança de coisas boas, Pai. E eu peço neste momento, sim, Senhor, toca em cada vida agora, ativa, Senhor amado, a memória dessa pessoa, ativa o ânimo dessa pessoa, ativa para que traga a memória dela, Senhor, ela venha relembrar de coisas magníficas, maravilhosas que o Senhor fez. E como eu tenho dito para o Senhor Jesus, eu já agradeço por tudo aquilo que o Senhor fez e eu nem percebi que o Senhor fez, mas eu sei o que o Senhor fez, a boa mão de Deus sempre nos conduzindo. Muito obrigado, Senhor, que o teu favor e graça acompanhem a todos nós. Eu te apresento, Senhor Jesus, todos os pedidos que estão chegando para nós neste momento, todos aqueles que pedem oração, que pedem ajuda espiritual, Senhor, colocamos todos os pedidos, todas as causas nas tuas mãos, e se tem causa impossível, sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, porque para Deus nada é impossível, e nós confiamos no Senhor e te apresentamos os pedidos de todos os ouvintes, internautas e a família Agindo Deus, sendo abençoada neste momento, em nome de Jesus. Pai, abençoa a água que o ouvinte separou também, que após a oração essa água se transforme em um remédio espiritual. Abençoa as contas a receber, contas a pagar. Abençoa os dizimistas, ofertantes, os agentes de Deus, os apoiadores do nosso ministério. Que a bênção de Jeová Jireh esteja sobre todos, em nome de Jesus. E que a tua graça e favor também, Senhor, e misericórdia seja sobre a nação brasileira, Senhor. Faz um milagre nessa nação, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site,
você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é minha esposa, somos casados há 35 anos e ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente, para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fique exausta diante de tantas atividades. Você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui? Vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!